Obra já costuma dar dor de cabeça, mas tem pedreiro que parece transformar qualquer serviço simples em um verdadeiro teste de paciência. Hoje você vai ver reformas que deram errado, paredes sem firmeza, pisos colocados de qualquer jeito, tomadas em lugares absurdos e soluções tão duvidosas que fica difícil acreditar que alguém olhou para aquilo e achou normal. Então senta tua bunda na cadeira porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Bora lá, gente, esqueceu o principal, bora conferir. O sogro foi lá e fez tudo do jeito que achou mais seguro para proteger a caixa d'água. Subiu parede de tijolo, deixou só uma abertura pequena, preparou a estrutura e fechou por cima com laje de concreto. Olhando assim, parecia uma obra simples, mas bem resolvida. Só que aí veio o detalhe que muda tudo. A caixa d'água não entrou. Ela ficou do lado de fora, em cima da laje. Enquanto o espaço feito pra ela ficou vazio. Se tá ruim pra você, imagina pro meu sogro, que acabou de fazer. O principal ele esqueceu. Chumbou o telhado. Ô, tristeza, olha a cara dele. O genro não segurou a risada, porque não era um acabamento torto ou um detalhe fora do lugar. A parte mais importante tinha ficado pra fora antes de fechar tudo. E o sogro ficou ali, de braços cruzados, com aquela cara de quem já percebeu que consertar agora vai dar mais trabalho do que fazer a obra inteira. O dono da casa só queria colocar uma cerâmica no corredor dos fundos. Comprou o piso, chamou o pedreiro, deixou tudo separado e o serviço começou. Só que, no meio do trabalho, a massa começou a acabar. Ele saiu rapidinho para buscar mais, achando que ia voltar e encontrar o piso seguindo normal. Quando chegou, o pedreiro estava tranquilo, satisfeito mesmo. Disse que nem precisava comprar mais nada, porque o serviço já estava praticamente pronto, porém de um jeito que não sei se agradaria muito o morador. Aí eu perguntei a ele, eu digo, mas rapaz, será que não era o contrário não? Ele disse, não, pô, do contrário fica liso demais. Arriscado tu levar um escorregão e cair, aqui não escorrega não. Aqui fica. Meu Deus. Eu digo, mas rapaz, o senhor é um gênio mesmo. A surpresa era essa. As peças tinham sido colocadas ao contrário. Ao contrário, literalmente. Virada para baixo. E o lado de trás da cerâmica ficou aparecendo. E o pedreiro não viu problema nenhum. Pelo contrário, parecia feliz e bem tranquilo colocando o piso invertido e ainda de maneira torta no chão. Com o vídeo repercutindo, muitas pessoas começaram a desconfiar de que seria algo encenado ou combinado, justamente para chamar atenção. Afinal, não era possível que alguém em sã consciência pudesse fazer aquilo, ainda mais um profissional da área. Serviço caprichado. Só que, na hora de mostrar o resultado, dava pra sentir a decepção em cada canto. A cerâmica ficou toda desencontrada. Coisa horrível, chega da agonia, gente. Peça grande, parede sem acabamento e aquele visual de serviço largado no meio. Aí ele foi chegando nos detalhes e cada detalhe piorava a situação. Dá uma olhada na encanação como ele fez. Ele ainda botou outra torneira de jardim debaixo. Olha a desgraça. Meu Deus. Nem rebocou. Chegou pela metade. O suporte do papel higiênico gente, ficou quase que agonia colado esse na pia. serviço. Era lavar a mão e molhar o rolo. A torneira parecia de área externa. A parede ficou aberta em volta do cano e o acabamento simplesmente acabou antes de o banheiro acabar. Mas a descarga foi o que fechou a conta. Ele puxou a corda para mostrar e a água subia pelo ralo da pia na direção de quem estivesse ali. Depois de ver o banheiro pronto, a recomendação dele ficou bem prática. Antes de contratar, conferir referência. Levou muito a sério a ideia de que tomada nunca é demais. Porque uma coisa é pensar em luz, interruptor, carregador, televisão, geladeira. Outra é olhar para uma parede comum e montar um painel cheio de caixinhas. Literalmente, olha a quantidade. Na casa já tentando entender a lógica. E quanto mais ele anda, mais a conta aumenta. Olha só. Olha só. Isso, gente, tudo é medo de ficar sem tomada. Arrasou isso aqui, viu? Olha aqui quantas lâmpadas. Tem tomada em cima, tomada embaixo, interruptor em lugar esquisito, parede toda recortada, teto cheio de pontos de luz e aquele acabamento de reforma que deixa tudo ainda mais confuso. O curioso é que não dá pra saber se era medo de faltar lugar para ligar os aparelhos ou se o eletricista só entrou no embalo. Mas, do jeito que ficou, a casa acabou com mais pontos elétricos do que muitos escritórios. A pessoa se roda, tem uma tomada pra carregar o celular. O Pereira apareceu na obra com uma confiança e olha enorme. esse. Só que a escada não ajudava muito nessa confiança toda. No lugar de uma estrutura firme com concreto, ferro e acabamento, o que aparece é uma fileira de tijolos presos na parede, virando degraus finos, tortos. Gente, a coragem de subir no negócio desse aqui, não. Sobe tranquilo, todo orgulhoso enquanto é gravado. Com a repercussão do vídeo, uma narração foi colocada em forma de brincadeira e chama o homem de maior pedreiro do Brasil, das Américas
cósmicas e quase do planeta, obviamente em tom irônico. Olhe, Pereira! Eu teria medo de subir numa construção dessa, gente. A probabilidade de cair é de 100%. Porque isso não é só acabamento feio. Uma escada improvisada assim pode ceder com o peso de alguém. Então. E cair de altura é coisa séria. Então escada precisa de apoio, degraus iguais e proteção para quem vai passar por ali. Mas o Pereira não mostra um pingo de dúvida. O Pereira não tá nem aí. Orgulho e ainda parece aceitar a ideia de que já deveria ser arquiteto ou engenheiro. Enquanto isso, os tijolos na parede continuam ali, fininhos, segurando a cena inteira, sabe-se lá Bem até fino quando. mesmo. O dono da obra chamou um pedreiro achando que ia ver a casa andar. Só que, quando foi conferir, encontrou uma lista de coisas pra arrumar depois. A primeira bronca já aparece na elétrica. Vixe. A caixinha que era pra antena ficou do lado errado. Uma peça simples, mas no lugar errado vira dor de cabeça, porque Vira nada mesmo? conversa com o resto. E aí, ele vai andando pela construção e cada canto entrega mais um problema. Cara, ó aqui, ó. A entrada de ar-condicionado que ele deixou o vão. Olha lá, o vão. Agora aqui, ó. Olha o que ele fez com a telha. Tá vendo? Aí a pessoa tem todo o gasto, chega lá, tá dessa decepção, é complicado. Na parte da tomada aparecem fios provisórios à mostra e a instalação fica com cara de improviso. Não passa a sensação de que alguém pensou antes de fazer, parece que cada decisão foi saindo ali no susto. E o banheiro fecha a conta. O conduíte, que é aquele tubo por onde passa a fiação, faz um caminho todo estranho pela parede, atravessa por onde atrapalha e deixa parte do chuveiro aparente. O dono mostra tudo, já sem paciência, porque não era só ajustar um detalhe. Do jeito que ficou, teria que abrir, refazer e pagar de novo. Aí complica o bolso do cliente, Todo viu? pedreiro que já trabalhou com ajudante atrapalhado conhece essa cena. Uma tarefa simples começa a virar teste de paciência. Aqui, o rapaz tenta alisar a massa no chão com a desempenadeira, aquela ferramenta de espalhar Sim. e dar acabamento. Só que o pedreiro vê que a ferramenta está encharcada e manda limpar antes de continuar. Só que o ajudante misericórdia. entende pela metade. Ele pega o pincel, passa de qualquer jeito e, em vez de melhorar, aumenta a sujeira. A massa escorre, respinga e o pedreiro vai perdendo a calma olhando aquilo. Ô, meu amigo, olha aí, não faz isso não. Não é assim não, cara. Passa o pincel nas empoladeiras, cara. Daí não volta no dia seguinte de jeito nenhum. Tá pica. Era só limpar a ferramenta para seguir o serviço, mas a orientação simples terminou com tudo sujo. O pedreiro irritado e o ajudante ainda tentando entender onde foi que errou. O ajudante de pedreiro já entrou na cena com cara de quem ia dar trabalho. Ele tentava subir no andaime, enquanto o pedreiro estava em cima fazendo o serviço, mas aquela subida simples virou um desastre. O rapaz Gente, que tropeçou, absurdo. perdeu o equilíbrio e na hora do desespero se apoiou justamente no Gente, muro essa que ainda parede estava tá com a massa torta. fresca. A parede não aguentou, veio abaixo e o ajudante acabou caindo junto, quase derrubando também o pedreiro que estava lá em cima. Mas parece que a parede tá torta, gente. Olha aí, ainda bem que o ajudante derrubou, porque tava meio torto, não? A minha A vista. irritação do pedreiro foi imediata. Não era só uma atrapalhada pequena. O cara derrubou o que provavelmente tinha acabado de ser feito e ainda colocou os dois em risco no andaime. Tanto que o pedreiro, no impulso, foi pra cima do ajudante Olha e chegou aí, a pegá-lo gente. pelo colarinho, naquele misto de raiva e susto. Pelo tamanho do Misericórdia. prejuízo e pela reação do pedreiro, é difícil imaginar que esse servente voltou para trabalhar no dia seguinte. Não volta não. Isso eu garanto que ele não vai voltar de jeito nenhum, quer nem O pedreiro saber. foi testar a parede que tinha acabado de subir e nem precisou fazer força. Ele só encostou a colher de pedreiro no tijolo de cima, daquele jeito de quem quer conferir se está firme. Só que a parede respondeu na hora. Firmeza ali não tinha quase nenhuma. A encostada Nem um foi pouco. suficiente para a parede descer inteira, levantando poeira e espalhando tijolos pelo chão. Pela cena, a argamassa não segurou direito. Pode ter sido mistura fraca, tijolo seco demais ou falta de amarração. O resultado ficou com uma cara de pilha de tijolos tentando se Eu passar acho que é por falta de parede, o amarração. que muitos chamam de serviço de porco. E a reação de quem vê é bem essa. Primeiro o susto, depois a risada. Porque não foi uma trinca nem um cantinho Não. solto. Foi a parede Foi a completa parede caindo inteira por e aí fora. estraga o Aí cimento, fica difícil estraga defender tudo. o serviço. É complicado contratar qualquer pessoa assim, né? O serviço era simples, rebocar a parede, É. só que o pedreiro passou do ponto na massa Como e na confiança. assim? Que A fachada reboco estava com da tijolos vida? aparecendo e janela sem acabamento, mas foi aquela faixa no alto que roubou a atenção. Gente, alguém me explica que Agora reboco. tá vendo? Porque a quantidade de cimento que esse rapaz colocou na parede Gente, ó o tamanho, ó a grossura. fazer mais 10 casas, viu?
Colocaram tanto cimento ali que a parede ganhou um volume completamente fora do normal e, claro, faltou material para continuar. O problema nem era só o excesso. O reboco ficou torto, pesado, todo irregular, daquele jeito que já entrega trabalho completamente errado e sem justificativa. Eu tô sem acreditar que fizeram um reboco dessa grossura. Esse assentador resolveu usar Olha, a própria mais mão um. como ferramenta de obra. Em vez do martelo de borracha, que serve para ajustar cerâmica e porcelanato sem marcar a peça, ele vai batendo direto, tentando nivelar no braço, algo que chamou a atenção por ser diferente do tradicional. Ele vai lá, coloca o piso. E pronto. Ah, mas daqui a anos de profissão. No vídeo parece até funcionar, mas o problema é que a batida direta pode deixar trinca interna. Isso é verdade, eu nem lembrei disso. Por fora, fica alinhado, bonito, com cara de serviço pronto. Depois, no uso do dia a dia, pode começar o piso a ficar oco, soltando, trincando ou fazendo barulho estranho quando Verdade, alguém gente, pisa. por isso precisa do martelinho. Trabalhador. Repetir esse impacto numa superfície dura pode acabar machucando a mão com o tempo. A surgista experiente usa a ferramenta certa e vai conferindo o nivelamento com calma. Aqui, o serviço até parece rápido, mas o risco é o defeito aparecer só depois da obra entregue. É mais fácil o piso quebrado que machucar a mão dele. Ele queria mostrar que a parede estava no prumo, só que a própria conferência acabou entregando o serviço. Ele aparece numa obra levantando uma simples parede, usando uma régua de alumínio para retirar o excesso de massa e checar E ele tá segurando do outro pra lado. Quem não é da área, é a parede ficar reta na vertical, sem pender para um lado. E se o tijolo está mal assentado, com a massa ainda fresca e sem firmeza, qualquer pressão a mais já complica. E aí lava-se ele com sua parede. Ainda bem que caiu para poder consertar. Porque se o dono chega... de acabamento. Uma parede desse jeito teria que ser refeita, porque reboco nenhum corrige uma estrutura torta e fraca nesse nível sem virar desperdício. Ao ver o estrago, ele se irrita, joga a régua no chão e parece desistir de continuar naquele momento. É só se for o reboco lá da outra casa para usar o cimento Gemido, todo. Carmo Sobrinho, a pedreira Jenny não entrou em obra pra fazer pose. Ela trabalha na construção civil desde 2009 e ficou conhecida mostrando serviço de verdade. Pouca conversa e massa na parede. Gente, ó, arrasando no reboco. E é só de boinha, com a mãozinha pra trás ali, só com a mão, jogando a massa na Aí dá parede. pra entender o motivo. Ela pega a colher, encosta na parede e o reboco vai fechando num ritmo calmo, de quem já fez aquilo tantas vezes que nem precisa enfeitar. Além de rápida, ela faz com tanta perfeição que economiza o tempo e o material. E a página vem ganhando bastante destaque pela qualidade do serviço. Gente, eu acho que a mulher faz com mais tranquilidade, fica nos detalhes mais legal. Que todo mundo de obra conhece. Carrinho pesado, passagem apertada e uma rampa de madeira feita ali para quebrar o galho. A entrada é estreita, cercada por tijolo aparente, com chão de terra. Antes mesmo de ele empurrar, já dá pra sentir gente, é que tão a rampa alto. não passa muita confiança. Carrinho cheio, em uma subida improvisada, não costuma dar segunda chance. E lá vai ele. Gente, é meio que... Gente, isso é uma... Gente, aí prejuízo pro dono da obra, fica estragando o Ele até cimento lá, consegue o subir um material. pedaço, só que, na hora de passar o desnível, o carrinho perde o equilíbrio, vira de uma vez e puxa o trabalhador junto. A massa que estava ali se espalha, ele vai ao chão. A sorte é que ele levanta na mesma hora, ainda dá risada, olha pra quem está gravando e mostra que não aconteceu nada grave. E é aí que a cena, além de engraçada, também serve de alerta. Rampa provisória precisa ser firme, com madeira boa e apoio seguro, porque carrinho pesado não combina com improviso de qualquer jeito. Nesse vídeo, ele Isso é saiu rindo, verdade. mas a própria reação de alívio mostra que poderia ter sido algo pior. E se ele ter se machucado, né, gente? Tem coisas que são O óbvias. servente recebeu uma tarefa simples. Abriu um rasgo no chão para passar um cano de 50 milímetros. Era serviço de medir, cortar no tamanho certo e seguir. Só que ele foi abrindo e o que era para ser um corte estreito começou a virar uma vala no contrapiso. Aí o encarregado chegou com a trena. Ixi. 50, cara. Tu vem aqui com cano de 100, de 200, sei lá, bicho. Gente, olha. É um cano de 100 que vai passar ali.
Depois da bronca, os dois acabaram rindo, porque o erro passou do limite do nervoso. Ficou o rasgo gigante, o cano de 50 milímetros e mais um retrabalho para resolver na obra. Vai ter que colocar bastante concreto ali para poder fechar o O buraco. ajudante chegou na obra achando que era só continuar Oxi. o serviço. Só que aí veio uma ordem que já nasceu errada. O pedreiro olhou para a parede de bloco toda fora do rumo e falou com a maior confiança que o problema era a massa. Não era caso de refazer, conferir ou aprumar direito. A solução dele foi mandar o ajudante segurar a parede enquanto ele ia almoçar. E o ajudante ainda tenta reclamar porque a hora do almoço também era dele, mas o pedreiro entra naquela autoridade torta de obra. Primeiro almoça o pedreiro, depois o ajudante. Aí o rapaz fica Não, lá, de gente. braço esticado, segurando uma Não é parede que não possível, dá não. segurança nenhuma. Quando o pedreiro volta, ainda começa a tirar onda. Deixa eu ver se já secou. Já, deixa eu ajeitar aqui. Não, dessa pode ser vídeo pra Vamos internet. almoçar, Não é viu? possível uma coisa dessa, não. Já nada, você comeu minha hora de almoço todinha, eu vou cobrir minha hora. Não tem negócio comigo não, que agora quer 1,20. A cena fica Não. absurda justamente por isso. O erro está ali, na frente de todo mundo. Ninguém quer resolver e o resultado com certeza não vai agradar nada ao dono da obra. Não, gente, aqui é só coisa pra internet, eu tenho certeza. Cuidado aí com quem tu tá contratando pra fazer o teu serviço, pra tu não ter dor de cabeça. Ficamos por aqui, deixa muito like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Só estamos começando nossa semana. Tchau, obrigado, beijo!